E aí, galera? Bom samaritano. Então, o levita e o sacerdote, eles passaram de largo. Viram um homem lá semi-morto, se desviaram, não ajudaram. E o bom samaritano, que era o desprezado dos judeus, foi lá e ajudou. Se compadeceu. Padeceu com aquela pessoa. E o sacerdote levita que tinham a palavra de Deus em mãos, que deveria ajudar, porque eles tinham a palavra de Deus em mãos. E eles não ajudaram. Pois bem, o sacerdote foi levantado por Moisés da linhagem de Arão. E os levitas eram as tribos, era a tribo levita que cuidava do, do tabernáculo em si, do movimento do tabernáculo, arrumar as tendas, pegar os objetos, transportar os objetos. Depois os levitas cuidavam do templo. Então eram pessoas com serviços na mão e eram ordenados para fazer a vontade de Deus. Essas pessoas eram ordenadas para fazer a vontade de Deus. E eles, naquele momento, eles passam de lado. Por que eles passam de lado? Porque havia alguma coisa mais importante para eles fazerem. Haviam planos, eles tinham planos, eles faziam planos. E aquela pessoa semi-morta não estava no plano deles. Aquela pessoa semi-morta não fazia parte do plano deles. E é por causa disso que a gente faz planos, a gente faz os nossos projetos, e eles não podem ter exceções. E o problema é o seguinte, é que quando a gente faz os nossos projetos, a gente faz muitos projetos. Nós fazemos muitos projetos. Então a gente cria o dia da libertação, a gente cria o dia da prosperidade, o culto da prosperidade, a gente cria a campanha da vigília, a gente cria o dia da adoração, a gente cria um movimento para todas as igrejas juntas adorarem a Deus, e aquele êxtase, aquele quebrantamento geral, total, sai o culto, foi uma bênção. Tá bom, mas e se casualmente, diz a parábola, por um acaso, você passa por um local antes de chegar no seu plano, que o objetivo do sacerdote do levita era o templo, cuidar do templo, era manter a sua hierarquia, era manter o seu exclusivismo, era manter o seu poder. Então ele passou ali por um acaso naquele caminho. E o caminho ele nos pega de surpresa. Passar por um acaso no caminho nos pega de surpresa, porque nós temos um plano, nós temos aquele evento, nós temos aquele local, nós temos aquele momento, e por um acaso o caminho nos pega de surpresa e nós achamos que aquele momento, aquele local é de Deus, e o que nós fomos pego de surpresa não. Porque, aliás, nós marcamos tudo em nome de Deus. Nós fazemos os nossos projetos, colocamos Deus no meio e fazemos em nome de Deus, e na verdade Deus não está nisso. Aliás, pode estar, mas se você passar por um acaso em algum caminho, por um acaso, e você ser pego de surpresa em algo que você deve fazer, então tudo o resto não é de Deus, e sim algo que você deve fazer. O problema foi esse, que o plano do sacerdote e do levita não era ajudar o necessitado. Eram outros planos. Não era esse. Mas o do bom samaritano também não era esse. O samaritano também tinha seus planos. Aquele caminho para o samaritano também foi um acaso. Também foi por um acaso. Só que ele para os seus planos. Não, meu plano não dá, porque olha aqui, o cara tá morrendo aqui. Como é que eu vou deixar de ajudar, sabe? Aí você marca lá, não, tem um evento maravilhoso, vamos levantar pastor, e vai ser uma festa, e vão estar lá todos os instrumentos lindos, maravilhosos, você cria todo o ambiente, aí de repente liga sua mãe. Você pode me levar no banco porque eu tô sem carro? Ou você pode me levar até o hospital porque eu tô passando mal?
Aí você fala, não, eu tenho aquele grande evento é de Deus. Esse acaso, esse caminho, esse por um acaso não é de Deus, porque eu já marquei, aquilo é de Deus. Aquilo é de Deus. A senhora espera, porque eu tenho que fazer a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que você está fazendo. Porque a vontade de Deus é o que aconteceu por um acaso. Essa é a vontade de Deus. Porque o que você marcou eram os seus planos. E quando acontece um por um acaso no meio do seu plano, então seu plano não é de Deus, e sim o por um acaso. Isso é que é o problema, a gente fica fazendo plano, e aí a hora que vem uma surpresa, um acaso, aí você acha, não, eu já fiz o plano e Deus concordou, então esse aqui deixa de lado, porque eu tenho os meus planos diante de Deus. E que Deus que é esse que você está criando? Como é que é o nome dele? É Jesus o nome dele? Não, não é Jesus o nome dele. Porque Jesus, ele ensina a nós fazermos aquilo que vem por um acaso. Aquele caminho que a gente passa, a gente não sabe o que vai acontecer e acontece, e a gente tem que fazer alguma coisa. E se você não fizer, você vai ficar com muito peso na consciência, porque o Espírito Santo está dentro de você, e você não consegue camuflar isso com cultos, com eventos que você tinha que fazer, tinha marcado, com qualquer outra coisa, com qualquer outra campanha. Você não pode substituir isso, porque quem tem o Espírito Santo dentro começa a ficar perturbado. Você não consegue deitar no travesseiro, você não consegue. Quando alguém te liga e fala, tem criança aqui, não tenho pão para o dia seguinte, não tenho leite, mas você tinha um planejamento para a noite você receber visita e comer uma pizza, e essa visita é um casal que você está dando assistência. E aí você pensa assim, não, mas o casal eu estou dando assistência, então eu não posso deixar. Não, esse por um acaso aconteceu no meio do seu plano. E aí você acha que o seu plano é de Deus, mas é o por um acaso que é de Deus. E nós temos que acolher qualquer tipo de necessitado, quer seja material ou pessoas necessitadas de afetividade, de se abrir, de conversar. Então, por um acaso acontece. Existe um grande conflito do por um acaso com os nossos interesses. E pior, existe um grande conflito do por um acaso com os nossos interesses que nós falamos que é de Deus. Um grande conflito. E nós temos que estar preparados para atender o por um acaso. E o por um acaso é complicado. O por um acaso traz problema na sua igreja. Porque às vezes o por um acaso é problemático. Às vezes o por um acaso ele fica questionando, ele fica perguntando por que disso, por que daquilo, ele fica duvidando, se Deus falou, como que Deus falou e deixou isso de lado. E aí você vê que esse por um acaso é um problema no crescimento da igreja, e você passa de lado no por um acaso, e porque você tem um plano que você acha que é de Deus. E não é de Deus. E não é de Deus. Você tem certeza que é de Deus, mas não é de Deus, que o de Deus é por um acaso. De Deus é necessitado que te pegou de surpresa. Te pegou de surpresa. E aí toda a sua religião cai por terra. Deveria cair por terra. Porque o samaritano também tinha planos, também tinha projetos. Ele também fez o seu plano para chegar até o local e aquele objetivo. Só que o por um acaso estremeceu ele. Ele parou e viu aquilo, e ele deve ter pensado assim, se eu for embora, como é que eu vou dormir? Só que isso não acontece com o religioso, porque o religioso acha que o plano dele é de Deus. Então a mente dele é cauterizada, camuflada, e ele dorme. Deixa de lado a sua religião e preste atenção no por um acaso. Preste atenção no por um acaso. Preste atenção naquela pessoa que te pediu ajuda, naquele familiar que te pediu um conselho, naquele familiar que precisa dar sua ajuda naquele momento, daquela pessoa que pediu uma carona, daquela pessoa que te ligou pedindo ajuda para você sair e fazer. E você pensa assim, não, mas eu tenho que ir no culto da adoração. O levita tal vai cantar. Aliás,
cantar era a última coisa que o levita fazia, né? Porque ele tinha que arrumar as coisas do tabernáculo, os utensílios, tinha que arrumar as tendas, tinha que sair com tudo, tinha que cuidar das coisas do tabernáculo. Aí só o levita tal vai cantar, grande coisa. Você vai deixar o levita, você vai lá no levita tal para ele cantar, para você explodir de bênção, chorar, se quebrantar. E aí aquela pessoa que te pediu uma ajuda, você deixa de lado em nome de Deus. E não é esse Deus não é Jesus. Esse Deus não é Jesus, não. Eu tenho certeza que não é Jesus. Então esses são os nossos planos. E os planos de Deus vêm por um acaso. Ele nos pega de surpresa. Acaba com a nossa religião. Acaba, deveria acabar. Amém? Mais uma série, mais uma parte da série O Bom Samaritano. A paz do Senhor.